E é um tema complexo e controverso. Mas, e eu acho que são tudo, embora haja certeza, e religiosas. A gente vai tentar não meter tudo no mesmo saco, mas fazer um paralelismo. A hipótese mais aceite, científica mais aceite, é de que a espécie humana, no fundo nós somos uma espécie humana, hoje a espécie humana, o Homo sapiens, porque nós fazemos parte do Homo sapiens. Ou, se quiserem, Homo sapiens sapiens. O que é o... Então, Homo sapiens. Eu vou aqui escrever a palavra sapiens. Sapiens é Homo, se quiser, Homo sapiens. Ainda há a hipótese do Homo sapiens sapiens. Eu vou explicar isso. Pronto. Homo sapiens sapiens. Temos duas realidades. O Homo sapiens, Homo em latim quer dizer homem, sapiens é o que sabe. É o gerúndio do verbo não é bem sapio, pronto. O verbo é outro, mas pronto. Sapiens é aquele que sabe o que deve saber. Pronto. Não, sabe, e sapiens é o que sabe o que deve saber. Pronto. Nós somos o Homo sapiens sapiens. E depois de nós não há nada. Pronto. Então onde é que surgiu? Sabe onde é que ele surgiu? Segundo as teorias científicas, onde é que surgiu o Homo sapiens? Atenção, desde os primórdios, porque o Homo sapiens é o produto final de uma evolução que durou anos e anos e séculos, etc. Dizem que foi na África. Dizem. Há cerca de 200 a 300 mil anos. Mas também há ideias de que foram mais milhões de anos. Enfim, pronto. Isto também me interessa. A partir de um processo evolutivo de milhões de anos. Ou seja, o Homo sapiens aparece nesta altura. 300 mil anos. 200 a 300 mil. O Homo sapiens. Para trás é milhões e milhões até aparecer o Homo sapiens. E depois mais tarde sapiens. Claro que isto aqui há uma evolução muito grande, porque a seguir ao Homo sapiens, melhor, antes de chegar ao Homo sapiens, aparece o Homo habilis, que é aquele homem, digamos, ser humano, que começa a ter alguma destreza para determinados trabalhos, também devido ao cérebro, começa a aperfeiçoar-se. Depois aparece o Homo sapiens, e depois aparece o Homo sapiens, segundo dizem os cientistas, é o homem atual que somos nós. Homens e mulheres, seres humanos. Portanto, há uma evolução. Eu até tenho aqui um gráfico que é, por exemplo, os nossos ancestrais, antigamente havia uma relutância de dizer que nós poderemos, atenção, eu digo, uso sempre o futuro do conjuntivo. Futuro do conjuntivo. Eu acho que não, é futuro do conjuntivo. Poderemos, é uma hipótese, poderemos. É exatamente. Poderemos, é uma hipótese. Como também teríamos, é outra hipótese, poderemos ascender ou derivar dos chimpanzés. As pessoas têm uma relutância que eu a derivar do macaco. Mas o que é certo, mas normalmente, quando há esta evolução, as espécies normais aparecem. E o que é certo é que o macaco ainda existe e imperfeito. Portanto, eu tenho uma certa dúvida que nós descendamos dos chimpanzés. Ou seja, ancestrais comuns humanos, chimpanzés. Houve um parente comum a todos. Como? Houve um parente comum a todos. É um parente comum a todos. Que depois, como é que é dizer? Vai haver uma ramificação. Uns vão para outros, vão para outros, etc. Depois aparece o chamado, começa a aparecer quem? O Australopithecus. O Australopithecus, é uma expressão latina. Há referências, não vou estar aqui a perder muito tempo. Pronto, que é o homem ainda muito, o homem. É o macaco, já um pouco evoluído, mas acaba de ser o homem ainda imperfeito. Está preso. Depois, já passado anos e anos, e aparece o Homo habilis. Já estamos mais perto do homem atual. O homem habilis. A seguir ao Homo habilis é com H. Habilis, quer dizer, hábil. O hábil é que tem destreza, etc. Destreza
em termos cognitivos, em termos de inteligência e em termos manuais. Por exemplo, o Homo erectus, ou seja, o macaco, é por isso que tenho uma certa dúvida, porque, como disse o Pedro Ribeiro, depois há algumas ramificações, uns aperfeiçoados, outros começaram a aperfeiçoar. Então o macaco anda curvado. Mas, real. A mão dele é totalmente diferente. É totalmente diferente. Até as pernas são arqueadas. Mas nós, segundo dizem, evoluímos. Tornámos o Homo erectus. Erectus quer dizer andar direitos e bípede. Nós evoluímos. Ou seja, ia só da coluna, por isso que andam com as quatro. Com as quatro não andam. É sim. E nós não. Somos bípedes. E o Homo erectus começa a ter uma certa perfeição, quer a nível do crânio, portanto, a nível encefálico, não só a forma exterior, como também a capacidade de apreender, né? A-P-R, desculpem, são a aprender. Apreender, isto como é que ele diz? Absorver conhecimentos. E depois aparece o Homo sapiens. O Homo sapiens, que é o ancestral do homem atual. O nosso ancestral direto, segundo dizem os cientistas, atenção que eu estou aqui a emitir ideias que não são minhas. A gente se formos aqui ao telemóvel, não é este que é uma vergonha, qualquer dia tem que ouvir falar, para andar a criar polêmica, mas nem dá para eu consultar estas coisas, que é o mais importante. Aparece isto. Vamos à internet, aparece-nos isto. Ouçam, e eu tenho servido muito disto, como vocês também sabem e também sabem. Portanto, o Homo sapiens é o ancestral do homem atual. Pronto. Então, o Homo sapiens, que somos nós, não se esqueçam, tem um cérebro de tal maneira desenvolvido que permite conhecer, apreender conhecimentos, pensar, raciocinar e até executar atividades que garantem a sua sobrevivência e a sobrevivência da espécie. Portanto, esta é a diferença entre o Homo sapiens, já começando pelo Homo sapiens, que é o ancestral do homem atual, que é o sapiens, e o Homo sapiens chegou, depois de uma trajetória de evolução, chegou, eu não digo à perfeição total, mas à perfeição em relação aos que ficaram para trás. Mas chegou à Lua. Hã? Sim, mas chegou à Lua. Mas chegou? Exatamente. Pronto, aí está. E, portanto, nós temos o cérebro muito mais, como é que ia dizer, perfeito em relação ao passado, e conseguimos raciocinar, pensar, adquirir conhecimentos, estabelecer relações a nível do conhecimento e garantir a nossa sobrevivência, porque quem tem conhecimentos, quem tem um cérebro, digamos, aperfeiçoado, consegue inventar daí as experiências que o homem atual vai fazendo. O chegar à Lua, o criar isto, criar aquilo, a nível médico, de medicina, a nível, como é que é dizer, a nível tecnológico, etc. Tudo porque temos um cérebro capaz de evoluir cada vez mais, aperfeiçoar e, naturalmente, mais perfeitos do que os nossos ancestrais. Vou parar um bocadinho e vou perguntar se quer dizer alguma coisa, ou acrescentar, que eu agradeço. Ou corrigir, que eu agradeço. Força, Maria José. Eu, na minha ideia, acho que, ainda hoje, claro, com as suas diferenças, pois claro, nós aperfeiçoámos, mas eu acho que somos muito idênticos aos macacos. Muito? Idênticos. O quê? Nós somos macacos. Somos muito idênticos? Eu acho. Em que sentido? Olha, por exemplo... mas fisicamente? Fisicamente. Em termos de construção corporal. Claramente. E até da ADN. Pois. O ADN. Pedro, vou deixar um bocadinho aqui com
Só 0,1% de ofensa. É? Então, espera aí, eu penso que tem quase. Tem uma A avaliação. informação que tenho é que o sítio mais próximo do móvel tem o ADN, o nosso ADN e o deles, há uma diferença de 0,1%. Muito bem, é uma chega importante. Mas isto é. Eu já vi na televisão, em séries, por exemplo, eles caem uma vaga qualquer, eles com uma pedra em cima de um tronco, partem por helicóptero e dão aos filhos, tal e qual como nós. Eles fazem muitas Já fala dos macacos. Macaco, um chimpanzé, não sei. Exatamente. Sim. Eu acho muito parecido. Mas, ó Maria José, eu penso que isso faz parte do instinto animal, porque se formos a ver outros animais também fazem o mesmo. Temos o cão, temos o gato, temos que partilham com as suas crias e aquilo que vão comer deixa um bocadinho também para a cria. O próprio pássaro, quando alimenta o filhote ou no ninho, come, né? Dá sempre, depois vai buscar mais e dá, e depois é capaz de comer a seguir. Sim, mas não é tão comparado com os nossos Sim. Eu entendi o raciocínio. Dá um Uma história de uma programa criança. ao domingo. Diga. Dá um programa ao domingo. Oh, eu não estou a dizer porque só se estiver a falar. É para depois completar o raciocínio que o Pedro estava a apresentar e muito bem sobre o ADN. Entre uma e uma que é da vida animal, que eu fico muito admirada como é que os animais têm instintos como nós aquela proteção, o alimentar, o não deixar para trás, a ver a lei mais forte. Eu gosto muito de ver aquele processo. São características, atenção, nós somos animais. Sim. Nós não fugimos ao género animalesco no bom sentido da palavra. Só que somos animais mais perfeitos que o animal normal. Né? Mas nós somos um animal racional. Um animal, há uma expressão latina que designa bem, já me esqueci. Quando se trata de filosofia, a minha filosofia foi mais escolástica do que a filosofia liceal, mas também nós comparamos com a filosofia liceal. Pois eu gosto muito de ver aquele programa porque a gente fica mais a conhecer entre o meio-dia e a uma, na SIC. Dá sempre este programa. Entre o meio-dia e uma hora, aonde? Sim, na SIC. Assim. Mas isso é sobre os animais. Sim, sobre a fauna marítima, etc. Também. Sim. Eu gosto muito de ver aquele programa. Paulo. Pedro, o raciocínio. Acabou. Eu já tinha acabado. Uma criança que eu não fosse. Já a tua palavra, Francisco. Estava a chorar. Isto é que é o repórter que também quer participar. Força. Uma criança que eu não fosse de gorilas. E estava a chorar. Pedro, posso ir um bocadinho mais alto? Porque lá em cima, em baixo, fizeram um sinal que não estão a ouvir. Portanto, a criança que eu não fosse e chorava desalmadamente. E há um gorila que o apanha e consola e abanda com ele como se fosse um humano. Portanto, ele instinto de o proteger, proteção, uma espécie diferente. Ele abanou, protegeu. Aqui há histórias engraçadas no passado, na pré-história e não só, sobre a proteção que animais deram a seres humanos, naturalmente bebés, crianças, na ausência dos pais. Para lembrar o caso de dizerem que os animais que não têm raciocínio, que não têm inteligência, não têm alma espiritual como a nossa, não têm. Alma material, há cientistas que dizem que têm, porque os animais também sofrem. E até se vê, já vi, casos de cães a chorarem. Aquelas coisas que saem assim pelos olhinhos, do cantinho dos olhos. Os animais também sofrem. E sofrem. Por isso é que, felizmente, há uma lei agora que protege os animais. Quem for apanhado a maltratar ou a matar, está perto. E muito bem que antigamente matava-se de qualquer maneira, não se ligava nada. Não é? Como? Tratavam-se mal os animais. Não percebi. Tratavam-se mal. Muito mal. Né? Felizmente há uma lei que de certa forma protege. Né? Evoluímos muito. E vamos evoluir mais. Exatamente. Lourenço. Eu tinha uma família. Tinha família que tinha cavalos. Dois cavalos. E tinha um que pousava, que entrava em cima de um muro, que tinha para aí 50 metros de altura,
entrava em cima do muro e era ir agora. Mas senhor, em que era esse animal? Um cavalo. Ah, o cavalo? O cavalo ia-se em cima deste muro, e alguns simplesmente por fundo, por baixo da estação, foi, para ela. Por cima do muro? É verdade. Aí punharam em cima do muro e lá vão ali por lá abaixo e sem medo nenhum. Aí está. Obrigado. Aí está. Era pena. Se fosse mandado um cavalo, Tem, era. E o cavalo, se visse uma criança, pode ir a golpear, mas se vir uma criança, está logo. Ou um homem, seja quem for, para logo, não avança nem nada. há um português que desenvolveu O aqui. cavalo é muito Ó inteligente. Pedro, É muito inteligente. já uma palavra, só para não estar a atropelar quem está à frente. O cavalo é muito inteligente mesmo. Não duvido, atenção, a inteligência animal, falemos agora dos animais inferiores ao homem, se é que são inferiores ao homem. Em algumas coisas são superiores, são mais entre aspas, humanos do que o próprio homem. Não é? Daí dizer que o animal que não tem inteligência, isto também é muito discutível, mas há cientistas que dizem que o animal pode não ter a inteligência tão perfeita como tem o ser humano, mas que tem. E porque tem inteligência, também raciocina à maneira dele, também tem sentimentos. Só que o homem, nós só agora começamos a perceber exatamente, como é que é dizer, o nível do animal, o nível a vários níveis, desculpa, em várias vertentes, sentimental, de raciocínio, etc. O animal, por isso é que nós vemos em circo os animais que fazem mil e uma coisas que a gente ficamos boca aberta, como é que é possível? Foi ensinado, é certo. O domador ensinou-os, mas eles apreenderam. Eles apreenderam apreendendo os conhecimentos necessários para pôr em prática. Aí está, em latim, cavalcas diz ecus, daí equestres, ecus com dois us. Então, aí está, é um ecus inteligente, não é? Eu ia dizer outra coisa e agora passou o tempo. Eu tenho a história, eu nem gosto de contar esta história como comovo. Mas tem que ser mais alto, Pedro, porque eu sou filho lá embaixo não ouvem. Eu quando tive este problema Isso, em Magalhães, portanto, foi, digamos, o meu ano horríveis, quando me agarrei às Ano horríveis. Apareceu-me em casa um cão, que era de uma senhora aqui, professora, aqui do lado. Não sei como é que ele apareceu, eu vi em casa da minha irmã, e o cão apareceu lá, era eu que dava de comer, ele acompanhou-me as 24 horas do dia. Ele de manhã para cima, eu estava no quarto, deitado, e ele deitava-se ao meu lado. Depois à noite eu mandava sair, ele espreguiçava-se, de manhãzinha era a falta mesmo. Eu às vezes saía de carro, ele entrava no carro, ia para a casa de um vizinho que ficava mesmo em frente, não era em frente, para o lume, e ele deitava-se aos meus pés. E depois a minha irmã descobriu quem era a dona, portanto, o cão foi para o seu. Mas isto também se pode dizer. Portanto, o cão não me conhecia, já era adulto. Ele fez-me companhia. É o chamado instinto animal. O instinto animal não poderá explicar também isso? É isso, ele É o instinto. Nós também temos instinto. Eu sabia que eu estava nos animais. Eu sei que eu estava no meu 24 horas por dia. Ele não largava. Também tinha necessidade de proteção. Uma vez foi um cão abandonado, não é? Não era abandonado, ele perdeu-se. Ao perder-se, perdeu-se. E tinha no Eu não sei como é que instinto de ele proteção. Ele era aqui do lado, eu queria saber que era uma Ao senhora. pé da igreja. Ao pé da igreja, uma professora, uma velhota, tinha um boxer. E ele apareceu lá, não sei como. Portanto, andou por uma temporada e depois fez-se, não era eu que dava de comer, ele acompanhava-me 24 horas por dia. Para onde eu fosse, ele ia também. Portanto, o que é que teria um animal? Nós temos que estudar. Bem a propósito. Não tinha, nenhum amigo me foi visitar. Não tive, mas o cão fez-me Está a companhia. ver? Então, mas por isso é que se diz que o cão, que é o animal mais fiel que o homem tem. Atenção, o cão é mais fiel do que o próprio homem. Ou estava-se a bater a O cão, os animais, alguns animais, quando são fiéis, são mesmo fiéis. E nós, os homens, e quando digo homem, não digo homem
pessoas. Nos ativar. Não somos, não estou a falar da fidelidade com os quais estou a falar disto. Estou a falar no ser fiel aos princípios, à solidariedade, etc. São muito frequentes os casos de morte de um dono de cão e o cão vai visitá-lo pelo cheiro Sempre. à sepultura, entra em depressão, pode ter necessidade de ser internado. Há casos desses. E são muitos mesmo. De facto, em termos de fidelidade ao seu dono, Há casos são um desses. bocado diferentes dos gatos. Há um filme sobre o cão. E ele acabou por ir cozinhando até morrer. Exatamente. Mas há casos desses em que eles andam e vão definhando com a tal pressão. Por isso é que o cão também tem os seus sentimentos, também tem as suas limitações como o ser humano. Porque se nós somos animais, nós partilhamos de alguma forma de características animalescas. E às vezes, vê-se na forma como tratamos os outros. Vê na forma como somos agressivos, como praticamos a violência, como a violência doméstica, como matamos, como magoamos. E os animais não são tão ferozes, mesmo o animal mais feroz da selva, não são tão ferozes como o ser humano. É verdade, como o ser humano. Daqui a pouco está a dizer que o cão é da mesma família do Homo sapiens sapiens. Se a gente exprimir bem, se a gente exprimir, aí está, exprimir e espremer são diferentes. Exprimir bem, como se espreme uma laranja ou um limão, etc. Somos capazes de cobrir isso. E talvez ainda mais que o ser humano. Diga, Lourenço. Como cá estava com o dedo no ar e eu... À luz da braçada. Acabámos de assistir ao tempo da antena do PAN, não é verdade? Vamos aqui ao Pedro Lourenço, mas o Lourenço não tem nada. Parece que é são treinados. Lourenço, tem que rebobinar e iniciar. E eles, há quem, por exemplo, nas cidades, sim, que a polícia treina os cães, Claro. e os cães vão cheirar Tudo. Eles têm um olfato. É verdade, E consumir não faz uma. Também tem um olfato apurado, atenção, o animal. E lá vão já à procura de droga ou à procura de. Olha, são mais inteligentes aí, entre aspas, mais inteligentes. Não sei porque é que é entre aspas, eu também agora falo. Mais inteligentes do que o próprio ser humano. Porque eles aprendem depressa. E nós Tem um olfato muito apurado. Pronto, isto a propósito de quê? Do Homo sapiens sapiens, e já agora terminar. Ainda bem que há leis protetoras dos animais. Ainda bem. E organizações. Ainda bem. Porque o animal, sobretudo o cão, mas outros animais também, pode ser já agora parece, os cães, eu não sei como é que há donos que têm coragem quando vão para férias ou quando abandonam os animais e certeza que ao passarem na rua vêem-nos aí e não sei, nós temos menos sentimentos em algumas circunstâncias do que o próprio ser animal. Eu classifico esses indivíduos como umas bestas. Como? Umas bestas. Nós somos, atenção, há uma expressão latina que diz que o homo é lupus, é o lobo do outro homem. Nós somos mais lobos que os lobos também são muito deles são, entre aspas, humanos, mais lobos do que os próprios animais selvagens. É que E vê-se o que é que estamos a fazer. nem aos caninos levam. Hã? Nem aos caninos levam da câmara. Nada. Sim. Então ainda há Para isso. depois na rua. O cão, estamos a falar do cão, porque por isso é que se diz o cão que é o amigo fiel do homem, talvez seja o animal mais fiel, mas também. O cão tem uma capacidade de orientação talvez maior do que o próprio ser humano. Por isso é que os cães cada vez mais são colaboradores, por exemplo, da polícia, das forças de segurança, da ordem pública. Não será por acaso. O outro também dizia, bem, se fosse cão chamava fiel. Pois, mas não és cão e por isso também não és fiel. Olha, vamos ficar por aqui. Na próxima vez, atenção, isto não acabou. Vamos ver outra teoria, que é a teoria da evolução humana. Também é bom, é um bocadinho coisa, mas
com base na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Acho que é bom ter isso em conta. Vamos ver também, por exemplo, o subsídio que nos dá a paleontologia, a arqueologia, etc, etc. Também isto é importante para nós sabermos como é que o homem atual tem o cérebro mais perfeito, etc. Foi preciso que os arqueólogos, os paleontólogos, etc., tivessem dado o seu contributo com investigações, algumas delas de anos e anos. Portanto, isto é muito ano, daí milhões de anos. Vamos ver depois também a teoria criacionista. Eu ainda hoje li novamente aquela passagem do Papa que diz que o criacionismo não pode separar-se da teoria do Big Bang e da evolução do homem de acordo com a teoria científica. Não pode. Não pode. Nem Deus quereria isso. Aproximam-se. E em alguns aspectos com coincidências. Se nós fizéssemos aqui agora uma análise paralela ao Gênesis, por exemplo, ao Gênesis, e à teoria científica da evolução do homem, iríamos ver que, exatamente como diz o Pedro, há pontos que se aproximam, pontos comuns. Portanto, daí que o homem, segundo a teoria criacionista, Deus criou o mundo em 6 dias. E só no último dia é que apareceu o homem. Primeiro o mundo, teoria do Big Bang, primeiro depois aparece o homem. Né? Aí está. Portanto, há aqui algumas coincidências. Se bem que, atenção, não vamos ser tão extremistas como alguns, que temos que interpretar a Bíblia literalmente. Não é literalmente. Não é à letra. Tem que ser simbolicamente e tendo em conta a realidade daquele tempo, foi milhões e milhões de anos, daquele tempo que quem escreveu tinha essa mentalidade. Está bem? Pronto, ficamos por aqui. Não sei se